Gente, boa noite na graça e na paz. Amém? Podeis tomar assento. Confesso que eu preparei uma mensagem de 1h30. Aí eu perguntei para o líder dos jovens aí, dos adolescentes aqui, o nosso querido irmão Samuel. Falei, pastor, não pode passar das 8. Foi aí complicou. No máximo até 8h10. Acho que ninguém está com pressa de ir embora para casa, né? Só a Larissa. Ela falou, pai, eu tenho que fazer uns trabalhos aqui ainda. Oh, meu Deus. Mas tem uma palavra de Deus para o nosso coração, né? É importante. A palavra de Deus vem para o nosso coração porque certamente nós escolhemos estar aqui. Foi uma escolha nossa. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas escolhemos buscar de Deus, escolhemos estar mais próximos do Senhor, escolhemos nos alimentar de Deus essa noite, escolhemos louvar ao nosso Deus essa noite, e eu quero dizer para você que foi a melhor escolha que cada um de nós fizemos de estarmos aqui. Tem uma palavra de Deus que eu gosto muito, que se encontra no livro de 1 Samuel. Eu vou ler alguns versículos do 13 e alguns versículos do 14. Primeira Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler o 19, e aí eu vou falando, vocês vão acompanhando. É isso aí. Olha só, olha o que diz a palavra de Deus. Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro. Diga assim, nenhum. Porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não lance espada, nem lança contra nós. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua rélia, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. Versículo 22. Assim, no dia da peleja, não se achou espada, diga espada, nem lança, diga, nem lança, na mão do povo que estava com Saul e Jonatas. Só Saul e o seu filho Jonatas tinham. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Certo dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira. Marca isso aí. Debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que se achava com ele era cerca de 600 homens. 600 homens com ele debaixo dessa romeira aí. Versículo 6 do capítulo 14. Disse Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com poucos. Amém? Vou ler esse último versículo, só essa última parte. Nenhum impedimento há de Deus para livrar com muito ou com poucos. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Saul era o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Deus tira aquele povo do Egito, vocês conhecem a história. Atravessa o Rio Jordão, sob a liderança de Josué. E ali o tempo foi passando, mas o povo chegou um momento que o povo queria um rei. Queria um rei como as outras nações queriam. E aí, entre o modelo das outras nações, se levanta Saul, um cara bonitão, fortão. A Bíblia diz que dos ombros para cima, ele era o mais alto. Aquele cara bombadão, bonitão, esse era Saul. E Saul começou até muito bem o seu reinado. Saul começa recebendo, antes de receber a coroa, ele recebe uma unção de Samuel. Depois que ele recebe a unção, ele recebe o Espírito Santo. E depois ele recebe a coroa. Começou muito bem. E a Bíblia nos fala que, pouco tempo depois, esse camarada faz algo que desagrada a Deus.
ele oferece sacrifícios a Deus antes de ir para a guerra, que isso era um costume, porém, isso não era para um rei fazer isso era para um sacerdote fazer. E aquilo aborreceu a Deus a um ponto que Deus falou assim, olha, rapaz, você começou o seu reinado, mas você já está desclassificado. E Deus ali cancela o reinado de Saul. Mas ele continuou reinando. Porque Deus disse para ele, assim, olha, não terá sucessor. Não haverá sucessor no seu reino. Porque o Senhor te rejeitou, porque você desobedeceu. Às vezes você entender isso, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Entenda isso. A gente acha que tem algumas pregações hoje aí, que tudo pode, que Deus permite tudo, da hipergraça, mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então temos que prestar atenção com isso. Mas o fato é que depois disso, Saul era oprimido, ele e toda aquela nação, por esse arqui-inimigo chamado Filisteu. E o tempo foi passando, e Saul foi ficando provavelmente entristecido pelaquela palavra, Deus já não falava com ele mais, já não sentia Deus agindo com ele, já não sentia o Espírito Santo que antes agia na vida dele, que ele enfrentava os inimigos, e ele começa a ficar receoso, medroso. Mas o fato é que chegou um momento, que é esse momento que nós lemos, que Saul tinha com ele ao todo 3.000 soldados, que sabiam lutar, mas como nós vimos, não tinham espadas. E é importante a gente entender uma coisa aqui, gente, presta atenção nisso. O diabo não precisa tirar os jovens da igreja. Ele não precisa fazer isso. Ele só precisa tirar as armas que Deus te deu da sua mão. Eu vou repetir isso. Às vezes a gente acha que o diabo quer tirar os jovens da igreja. Satanás é um estrategista milenar. Milênios, ele já vem observando o povo. E traçando uma estratégia de como eu derrubo cada um. Ele conhece o nosso ponto fraco, que na verdade não é fraco, ele acaba sendo forte, porque é ele que nos derruba. E ele já percebeu que não adianta, muitas das vezes, impedir as pessoas de ouvir na igreja, não abala muito a ele. Agora, porque você pode vir, mas se ele tira as armas da sua mão, ele fica feliz, porque ele é tudo o que ele precisa. As igrejas estão cheias de muitos jovens desarmados. E como que você sabe que você está desarmado? É fácil de saber quando você está desarmado. Se o diabo está afrontando você, se o diabo está se levantando contra você, se você está sendo humilhado, se você está sendo desafiado, é porque ele já percebeu que você está desarmado. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui. E quem vai estar com medo de você é ele. Quem vai fugir de você é ele. Por que Golias chegava diante daquele exército e clamava assim, não tem um homem aí para lutar comigo? Só preciso de um. E a Bíblia diz que todos ficavam com medo. Por quê? Porque o inimigo percebia que era mais forte. Diga para quem está do seu lado assim, hoje você vai sair daqui armado. Mas fala mesmo, gente. Ajuda eu pregar aqui. Fala assim, hoje você vai sair daqui armado. E uma da estratégias que o inimigo faz é subjugar. É que nem eu acabei de falar de Golias. É subjugar o povo. Entenda isso. O povo não morreu, gente, por não ter espada. O inimigo não matou o povo ali de uma vez ali por não ter espada. Não, estava de boa. O povo tinha foice. O povo tinha enxada. Ou seja, dava para sobreviver. Parecia que estava tudo bem. Não ter espada não era sinônimo de morte. Não é porque não tem espada que o povo estava condenado à morte. Teoricamente não. Mas por não ter espada, o povo perdeu a capacidade de conquistar. Estão me entendendo? Diga amém. Mas o propósito de Deus para o seu povo não é que ele sobreviva. Deus não tirou o povo lá do Egito e falou assim, olha, eu vou caminhar com vocês, para vocês sobrevivendo aí. Sobreviver por sobreviver, eles estavam sobrevivendo lá no Egito.
Mas Deus tirou o povo e falou assim, olha, eu tenho uma terra prometida para vocês. Mas tem uma coisa, vocês terão que lutar. Vocês terão que conquistar. Então o propósito de Deus não é que o povo sobreviva. O propósito de Deus é que o povo cresça, expanda, avance. Então tome posse dessa palavra e lute para conquistar uma boa oportunidade. Nós temos que fazer, gente, nós precisamos lutar. Eu quero dizer para vocês que são jovens, vocês terão que lutar sempre. Esses dias eu fiquei muito chateado porque eu recebi uma jovem como vocês, lá em Santo André, num curso de quarta-feira, para me orar por ela, e ela estava totalmente desistindo de tudo. Eu falei, minha filha, pastor, eu não tenho disposição, eu não tenho força, eu não tenho coragem para fazer nada. Eu só estou numa cama a semana inteira. E já faz semanas que eu estou assim. Eu olhei assim e falei, meu Deus, tenha misericórdia. Você entende? A pessoa não tem arma mais, não tem arma para lutar. A pessoa se sente coagida diante de tantos problemas, situações, que ela me contou alguns ali. E eu falei assim, mas cadê a sua disposição para guerrear contra isso? Não tenho, pastor. Eu falei, mas hoje você vai sair daqui diferente. Porque o que Deus quer é que você conquiste uma boa faculdade. O que Deus quer é que você conquiste, e se você precisar é você que vai conquistar. Você tem que ter isso em você. Não vai chegar de mão beijada. Você tem que conquistar e você tem que ter essa disposição para fazer isso. Um bom emprego lá na frente. Quem sabe, eu estou falando aqui para futuros e grandes empreendedores. Quem sabe você tem que avançar nisso, conquistar isso, senão vai vir para você. Avance no mistério que Deus te confiou, amplie, multiplique, conquiste. É que hoje, às vezes a gente olha a vida das pessoas no Instagram, nas redes sociais, parece que todo mundo tem facilidade de conquistar as coisas. Eu era um jovem, um adolescente, da idade de vocês, e eu não tive a oportunidade nem sequer de estudar e fazer uma faculdade. Eu vim numa cidade pequena, no interior de Minas. Mas se teve uma coisa que eu nunca perdi na minha vida, foi a disposição de lutar. De lutar. Eu tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida. E você, cada um de vocês tem uma promessa de Deus sobre a vida de vocês. Então a gente não pode ficar acomodado. Eu com meus 12, 13 anos de idade, eu vendia picolé na rua. Eu fui ver o mar, eu tinha 17 anos. Eu fui viajar de avião na minha lua de mel. E aonde Deus me levou muito, muito, muito mais além daquilo que eu podia imaginar que Ele podia fazer. Mas eu nunca desisti de lutar pelos meus objetivos. Eu sabia assim, aquilo que Deus tem para mim, eu vou alcançar. E Deus tem promessa para cada um de vocês, amém? Então não desista. Conquiste. Deus vai colocar hoje espada em suas mãos, você vai voltar a conquistar, você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem prometido para você. Você pode dizer um amém aí, gente? Amém. Vocês vieram hoje? Amém? Atrás aí, diga amém também, amém? Deus está falando com vocês, encorajando, palavra de encorajamento para a vida de vocês. Olha só, os filisteus não mataram soldados, porque uma outra estratégia do inimigo é deixar o povo improdutivo. Os filisteus não mataram os soldados, nem prenderam eles, mas levaram com ele todos os ferreiros. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Não tem como fazer espada, armas, se não tiver ferreiro. E a Bíblia diz que todos os ferreiros que tinham em Israel foram para o lado do inimigo. O inimigo conquistou. Não é que levou preso, amarrado, não é que levou algemado, não. O inimigo conquistou e levou todos os ferreiros para o lado dele. Então a nação tinha soldados, a nação tinha capitães, generais, que sabiam lutar, mas não tinham ferreiro para produzir as armas. Mas olha só, apenas 2 homens tinham ferreiros. O rei, diga o rei, e o príncipe. Só 2. O rei Saul e o príncipe Jonatas. Jonas era um jovem, como vocês. E o que eu quero que vocês entendam, que você pode fazer
a diferença. Eu não tive na minha família não é uma família de empreendedores, não é uma família de empresários. Minha família não é uma família de pastores. Minha família não é uma família de homens de sucesso, que pudesse ser referência para a minha vida. Não é. São homens íntegros, de caráter, mas não são homens com a visão de empreender, com a visão de crescer, com a visão de avançar. Pessoas simples. Meu avô vivia na roça. Pessoas simples. Mas eu falei assim, eu posso fazer a diferença. Não é porque o seu pai, não é porque o seu avô, não é porque o seu tio, não é porque a sua família não tem heranças para deixar para você. Não é porque eles não conquistaram coisas que você possa deixar para você, de bens, de coisas, não. Mas o maior legado que o meu avô deixou foi a palavra de Deus. Foi ver todos os seus 11 filhos servindo ao Senhor. Mas eu quero dizer que você pode ir além. Nós podemos ir além. Além do legado que nós recebemos, nós podemos conquistar e deixar outros legados para frente. Você pode fazer a diferença. Então olha a situação aqui. Saul, que tinha uma espada, vai para debaixo de uma romeira com um monte de soldado, com um exército. E Jonatas, o filho, o príncipe, um jovem, como vocês, fala assim, não conforme com essa situação. Nós estamos sendo subjugados pelo inimigo. Até para nós sequer afiar a foice para poder plantar, nós temos que ir lá pedir para eles cobram caro por isso. Eu não vou aceitar isso. Nós estamos sendo cercados por eles, dominados por eles, mas eu não vou aceitar isso para a minha vida. E eu quero dizer para você, mais uma vez, você pode fazer a diferença. Não importa. A única coisa que importa, basta que um Jonatas esteja disposto para Deus mudar a história de toda uma nação, gente. É de toda uma nação. Não é que Jonatas mudou a história somente dele, ele mudou a história de uma nação inteira. E a Bíblia diz que ele chama o seu escudeiro e fala assim, bora comigo aí numa missão, hein? Bora comigo fazer algo. E eu acho interessantíssimo o que o escudeiro fala para ele. Para pensar. Jonas tinha uma espada. E pede um companheiro, rapaz, vão comigo? Você aonde? Vamos atacar esses filisteus. Espera aí. O nosso exército é 3.000. O exército deles é 30.000, armado até os dentes. Nosso exército é 3.000. Só tem você e seu pai a espada. Nós vamos atacar quem? Vamos fazer o quê? Mas não. Esse escudeiro era um camarada de muita fé. E ele falou para Jonas o seguinte, olha só. Respondeu o seu escudeiro, faze tudo o que te aprouver. Segue, estou contigo. A sua disposição será a minha. Oh, meu Deus do céu. Olha, porém ele não tinha o escudeiro, mas ele decidiu lutar através da espada do seu líder. Ele disse para Jonatas, se o seu coração sentir de lutar, mesmo que seja 30.000, eu vou com você. E eu quero dizer para você, Deus vai alinhar o coração de alguém ao seu, que esteja disposto a pelejar com você. Um amigo bom, uma pessoa que está junto, é muito importante nessa hora. Pessoa que vem junto com você, que está alinhado o coração com você, o propósito com você. E eu quero dizer para você, que alguém que tem os mesmos objetivos que você, as mesmas expectativas, que crê no que você crê. Olha para cá, Deus vai preparar um escudeiro para você. Que ele não tem espada, mas ele acredita em você. Ele não tem escudo, mas acredita no seu chamado. Ele não é um príncipe, mas acredita em você. Não é a sua conquista, mas acredita na sua. Ele está dizendo, a sua espada é a minha espada, a sua luta é a minha luta, e a sua conquista é a minha conquista.
Deus vai desafiar a sua fé, e a sua capacidade, e a sua coragem. Entenda isso. Todas as vezes que Deus quiser levar você para um outro nível, Ele vai te desafiar. Todas as vezes que Deus quiser que você passe por uma outra fase, você vai ser desafiado. Você vai ser desafiado na sua capacidade, na sua fé e na sua coragem. Mas entenda uma coisa, o que o Jonatas fez aqui? Ele fez uma prova com Deus. Ele falou: Senhor, se for para me subir e pegar esses camaradas, eu vou falar com, eu vou aparecer. O povo estava escondido. Ele falou assim: eu vou aparecer para eles. E na hora que eu aparecer para eles, se eles falarem assim, era um penhasco, imagina só, eles chegam aqui, um penhasco para cá, um penhasco para lá, os caras lá em cima no penhasco, que era a guarnição, que era como se fosse um local de guarda, e Jonatas fala com o seu escudeiro: nós vamos aparecer para eles. E se eles disserem para nós, suba aqui que nós vamos te dar uma lição, nós podemos subir, que Deus já entregou ele nas nossas mãos. Agora, se ele disser assim, cai fora daí, rapaz, senão nós vamos pegar vocês, aí nós vamos entender que Deus não está chamando a gente. Faça prova com Deus. Olha, eu quero dizer para você, Deus não se incomoda com isso. A Bíblia nos mostra algumas passagens de prova com Deus, e Deus não se incomoda com isso. Gideão falou: Senhor, é para mim mesmo atacar o inimigo? Então, esse novelo vai ficar sequinho e em volta da terra vai ficar tudo molhado. E assim aconteceu. E Gideão chegou no outro dia, lá era uma missão impossível. Gideão chegou e o novelo de lã estava sequinho e a terra toda molhada em volta. E ele falou: Senhor, olha, não leva mal não, mas eu vou pedir mais uma coisa. Agora eu quero que o novelo fique encharcado e toda a terra em volta fique seca. Deus falou: sem problema. Você entenda? E no outro dia estava exatamente assim, o novelo encharcado de água e a terra toda em volta seca. Deus não tem dificuldade com isso. Aliás, Ele mesmo fala isso. Quando Ele fala em Malaquias 3, fala assim: ó, traga os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e faça prova de mim. Prove de mim, provai e vede que o Senhor é bom. Então Deus não se incomoda de você prová-lo. Então Jonatas fez isso. E aí quando ele aparece lá, o filisteu chega na frente: rapaz, olha lá os medrosos, que estavam escondidos nas cavernas, saíram da toca. Se você subir aqui, nós vamos dar uma lição em vocês. Eram 2 jovens, gente. Jonatas olha para o escudeiro e fala assim: bora, que essa era a senha que nós estávamos esperando. E eles começam a subir de gatinhas aquele penhasco. E a Bíblia diz que os filisteus vinham, e Jonas pegava, derrubava, e o escudeiro vinha e matava. Jonas pegava, derrubava, o escudeiro vinha e matava. E assim Deus deu um grande livramento aquele dia. Ele não foi sozinho. Então entenda, Deus... Olha que interessante isso. O Jonatas subiu com o escudeiro. Sabe aquele que vai chegar junto com você? Deus vai promover ele também. Então, Jonatas subia e o escudeiro matava. Então os dois estavam subindo de níveis. O chamado era para Jonatas, mas o escudeiro estava junto. E aquele que vier, que Deus colocar, que alinhar o coração dele com o seu, vai subir junto com você, e Deus vai promovê-lo exatamente da mesma forma que você. Tem experiências que você não pode aprender no nível que você está. Tem que subir para outro. Entenda uma coisa, era somente Jonatas e o seu escudeiro contra um exército. Conforme o nível, é um tipo de desafio. Quem está no nível de Saul, você entende que isso não tem a ver com a idade? Estão me entendendo? Diga amém. Não tem a ver com a idade. Então, por isso que não se sinta menor que ninguém. Deus só precisa de um jovem corajoso. Deus só precisa de uma jovem corajosa. E que confie nele. Porque Jonatas não sabia muito bem que ele, por ele mesmo, ele não conseguiria vencer. Mas o que ele disse para o escudeiro dele? Para Deus, não importa a idade, a quantidade, o tamanho ou a expertise.
para ele poder operar um grande milagre. Depois que tudo isso aconteceu, morre ali uns 20 e poucas pessoas, numa área de 10 metros quadrados. Quando essa notícia chega lá no acampamento, que estava todos os 30 mil agrupados lá no acampamento principal, eles começam a desesperar. E eles começam a dizer, como pode? Como assim? Como pegaram lá e venceram a nossa guarnição, como derrubaram aquela guarnição, aquele posto de guarda com aqueles 20 e poucos soldados. Como? Esse povo não tem espada. Como pode? Mas um deles disse, ainda havia uma espada em Israel. Olha o que aconteceu. Lembra dos israelitas que tinham debandado para o outro lado, que estavam ali os ferreiros, fazendo espada para o inimigo, ajudando o próprio inimigo. Esse povo, quando fica sabendo, eles começam a se arrepender. E mobilizam um exército dentro do território do inimigo para lutar ao lado de Jonatas, o seu escudeiro. Seu pai, quando fica sabendo, cadê esse alvoroço todo que está acontecendo? Estava lá debaixo da romeira. E ele começa a saber da história, o que estava acontecendo. Ele levanta também, com aqueles homens, e vai ao encontro. Só porque Jonatas, um jovem, teve coragem de levantar a única espada que tinha, Deus levantou um exército para ajudá-lo. Deus está te dando hoje uma oportunidade de você recuperar a sua espada. Está entendendo, gente? Diga para alguém que está aí, Deus vai recuperar a sua espada. Você vai recuperar a sua espada, desculpa. E aí, você vai recuperar a sua espada. Você vai sair daqui armado, em nome de Jesus. Você pode até ter começado essa luta sozinho, mas um exército de soldados está se levantando para lutar ao seu lado. Ele foi o maior influenciador do que qualquer mídia digital que nós temos hoje aqui. Eu creio que Deus vai levantar nessa igreja um exército para combater todas as potestades malignas. Nós seremos, esses jovens dessa igreja, será um grande exército, com espada empunhada nas mãos, não somente para vencer as suas batalhas diárias, mas para vencer o exército maligno deste bairro, dessa cidade. Nós vamos sair daqui ainda com um grande número de jovens para fazer a diferença. Deus vai levantar um grande exército aqui, em nome de Jesus. Basta que um só, tenha coragem. E nós somos muito mais de um. Amém? Agora eu pergunto, estamos com espada na mão? Estamos com foice e enxadas? Você está sendo intimidado por aquilo que está te vindo contra você? Porque nós somos atacados, gente. Não tenha a ilusão, o mundo espiritual é real. Nós somos bombardeados diariamente. Nós somos convidados diariamente a ceder, a ir para o lado de lá, com oferendas, com coisa, vem para cá, deixa isso. Vai no culto para quê? Tem coisas melhores para fazer. Sabe? E quando você vê, você está lá, do lado do inimigo. Mas eu sei que muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor voltarão ao ver o que Deus vai fazer aqui nesta igreja, neste bairro, através do ministério desses jovens que aqui estão. E vão cair em si, falar, o que eu estou fazendo aqui? E Deus vai caminhar um grande exército para cá em nome de Jesus. E a pergunta é, o que eu faço? Essa, nessa guerra, você está sendo Jonatas ou você está sendo Saul? Você está tendo disposição para fazer a diferença? Ou você está só vivendo a vida a cada dia? Quem está te influenciando? Entenda uma coisa. Nós temos armas espirituais à nossa disposição. Todos nós temos.
Efésios capítulo 6 vai mostrar sobre isso. E vai falar que todas as armas que ele está, capacete da salvação, sandálios do evangelho, couraça da justiça, ele vai falar de uma única arma de ataque. Todas essas outras são armas de defesa. O escudo da fé, que é com ele que eu e você vamos neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é o dardo? Sabe como funciona o dardo? O dardo é uma arma jogada de longe. Sabe por que o dardo é uma arma jogada de longe? Porque Satanás, ele não tem autoridade para estar perto de você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E o diabo ruge como leão ao nosso derredor. Então, em volta de nós tem anjos. Então, ele está depois dos anjos, ao nosso derredor. Então, ele não consegue nos atacar diretamente, mas ele pode atacar à distância. Sabe o que é atacar à distância? Mexer no seu emocional. Sabe o que é atacar à distância? É julgar notícias ruins. Ei, você não vai conseguir. Ei, você não tem jeito. Ei, sabe o que ele faz? Ele ruge como leão. Então ele faz muito barulho, amedronta. Assim como Golias fazia. Ei, tem homem aí para lutar comigo. Diante de um exército inteiro. Aquilo amedrontava as pessoas. Parece um leão de chácara, um homem fortão, grandão. E eles faziam isso. Então o diabo está sempre te jogando dardos inflamados, de longe, de longe. E só tem um jeito, uma arma, que você consegue neutralizar esses dardos. A Bíblia fala que é o escudo da fé. E qual que é a posição de um escudo? É deitado no chão? A posição do escudo é encostado atrás da porta? A posição do escudo é aqui, levantado. Então, para você estar com o escudo levantado, você tem que estar alerta ao que está acontecendo, atento ao que está acontecendo. Porque se o escudo estiver aqui, ele vai te pegar, ele vai te atingir. Então o escudo é aqui, ó, vem aqui, você pá, tá, pá. Defesa. Então quando você recebe uma notícia ruim, quando você recebe que talvez não vai dar certo, quando você recebe que, olha, o problema é muito grande, quando você recebe que, olha, você não está indo bem, você não vai conseguir, você não vai avante, aqui é o fim, para que você está tentando? Você não dá para nada, fica te julgando. Mas tem apenas uma arma de ataque, que aí é onde você vai lá e acaba com ele. É a espada da palavra. A palavra de Deus é a espada do cristão. Jonas aqui tinha uma espada. Cada um de nós temos a espada. Mas essa espada, se ela não estiver sendo bem habilidoso nela, o diabo te afronta, você não sabe responder. Alguém chega perto de você, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no vizinho, na casa de um amigo, e fala algo para você, e você não tem habilidade, porque uma espada embanhada, ela não machuca ninguém, ela não fere ninguém, mas você não tem habilidade para combater. A pessoa fala assim, eu queria ter resposta para esse miserável, está falando uma besteira aqui, mas você não sabe. Você sabe que aqui tem a resposta que você gostaria de dar. Mas se você não sabe, não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você não vem na escola bíblica dominical, você não tem como reagir. Às vezes a pessoa chama você para algo, ela tem mais habilidade com as armas que ela tem do inferno, convida você para ir num lugar, convida você para poder fazer uma mandinga, para levar um cordãozinho dessa parte de, como é que chama? Mística aí? Como é que está o nome? Esoterismo. E você não consegue dizer, não, meu amigo, não aceito isso. Sabe por que eu não aceito isso? Por causa disso, disso. Você está no caminho errado. Você está vendo a pessoa chega perto de você, desabafa com você, conta a miséria que ela está passando, conta os problemas que ela está passando, a depressão que ela está vivendo, e você não consegue dar uma palavra de força. Olha, a Bíblia diz que. Aí você fala. Tem que saber manejar. Deus nos dá oportunidades.
está no transporte público, está no Uber, aonde for. Nós precisamos, porque os dados vêm. Sabe o que é o dado? Quando você começa a receber tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, são os dados. Mas se você não tem como combater, porque você não está sabendo pôr em prática, desembainhar a espada, que é a palavra de Deus. Mas hoje eu quero orar por você, para que nós possamos ter o desejo, é uma escolha, o desejo de fazer a diferença. Assim, eu posso ser muito mais do que eu sou até aqui. Eu posso ir muito mais além do que onde eu estou hoje. O meu progresso, o meu avanço é muito mais do que esse que eu já vim até aqui. Eu preciso acreditar nisso. Então, para isso, eu preciso tomar posse dessa palavra e saber, Senhor, isso aqui, essa espada poderosa, que não é somente folhas e capa, é proferir. Se às vezes você vai em estabelecimentos aí, comerciais principalmente, que a Bíblia está aberta. Às vezes está aberta no Salmo 23, às vezes está aberta no Salmo 91, às vezes tem um quadro lá escrito. Irmãos, não tem nada de efetividade nisso, absolutamente nada. Porque isso aqui não é amuleto, isso aqui não é pé de coelho, isso é espada. A Bíblia diz, é a espada da palavra. E a espada, ela tem que ser proferida. Como é que Jesus venceu o diabo? Satanás, a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Olha bem, para ser tentado. E aí, todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele revidou com a palavra. Está escrito: somente adorarás o Senhor teu Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. É assim, é com essa disposição, com esse entendimento. Mas você tem que saber. Se você não souber o que dizer, você só vai ficar com sentimento. Sabe que você quer tirar a espada e não sai? Porque você não consegue falar. Basta que um tenha a espada, é o suficiente para dar vitória para uma nação inteira. Eu quero convidar vocês a colocarem em pé. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, precisa melhorar em alguma coisa. Se você já tem usado a espada, Deus quer te dar mais habilidade para você subir a níveis diferentes. Se você ainda não tem tanta habilidade para usar a espada, sabe que você passa muito mais tempo ocupando a sua vida com coisas que não agregam nada, que você fala assim, termina o seu dia, você deita a cabeça no travesseiro e fala assim: meu Deus, eu podia. O Espírito Santo de Deus vai te falar no seu coração: eu poderia ter lido mais a tua palavra hoje. Eu poderia ter lido a tua palavra hoje que eu nem peguei. Eu poderia ter feito isso. Então eu quero orar para a vida de vocês. Deus me trouxe aqui essa noite com esse objetivo. Essa palavra ardeu no meu coração, porque nós precisamos sair daqui dispostos a fazer a diferença. Nós precisamos, como os filhos de Deus, como um exército do Deus vivo, sair daqui disposto a ser que nem Jonatas, um jovem que pela atitude dele, uma nação inteira teve uma grande vitória. Era só um jovem com uma espada. Talvez você pensa: ah, mas é só eu lá em casa, é o suficiente. É só eu na minha sala, é o mais do que o suficiente.
é só eu no meu trabalho, é muito mais do que o suficiente. Porque eu com Deus, nós somos maioria. Você com Deus é maioria. Não tem como perder. Então eu quero orar por vocês. E eu quero orar também por cada um de vocês. Então, eu queria pedir que vocês dessem um tempinho. Nós vamos contar mais um louvor, mas eu quero orar por todos agora. Nós estamos em poucos aqui. Eu quero orar por todos. Queria pedir que vocês descessem daí, me perdoe, eu tinha falado antes de vocês subirem. Eu quero que todos venham aqui na frente, eu vou ungir cada um. E vou orar, vamos fazer uma fila aqui bem grande. Eu quero ungir cada um de vocês. E orar por vocês, para que vocês saiam daqui mais encorajados do que vocês chegaram. Pode vir aqui para frente, todos vocês. Mais do que vocês chegaram. Para que vocês saiam daqui na certeza e na convicção. Na certeza e na convicção. Que nós, agindo com fé e com coragem, o Senhor vai operar um grande milagre na nossa vida.